Boa tarde, pessoal. Voltamos aí para mais um vídeo referente ao processo legislativo, né? No vídeo anterior, nós terminamos de analisar o processo legislativo ordinário, que é o processo legislativo para se aprovar uma lei ordinária. Agora eu vou falar um pouco sobre a lei complementar, que tem um processo legislativo extremamente parecido, certo? Com a lei ordinária. Primeiramente, eu queria colocar aqui para vocês qual é a diferença entre uma lei ordinária e uma lei complementar. Na realidade, existem duas diferenças entre esses dois tipos de lei. No caso, a primeira diferença é uma diferença de natureza formal, ok? No caso da lei ordinária, é necessário a aprovação da maioria simples da Casa Legislativa. Isso era uma coisa que eu já tinha falado no vídeo anterior, mas a maioria simples é a maioria dos presentes, certo? É claro que, repetindo aqui, que é necessária para a instalação da sessão legislativa que a maioria dos parlamentares estejam presentes. E aí, no caso, tratando, por exemplo, da Câmara dos Deputados, que tem 513 deputados, para que haja a instalação da sessão, é necessário que tenha a maioria dos membros da Casa, no caso, 257 deputados, certo? Então, caso estejam presentes 260 deputados, o que é que vai acontecer? A sessão legislativa ela é instaurada e a lei ordinária ela poderá ser aprovada pela maioria simples. No caso, levando em consideração 260, basta 131 votos para que uma lei ordinária, nesse caso específico, ela seja aprovada. No caso da lei complementar, é necessária a aprovação da maioria absoluta. Ou seja, é necessária a aprovação da maioria absoluta, não interessando o número de presentes, tá certo? Então, no caso, para se aprovar uma lei complementar, é necessária a concordância, a aprovação de 257 deputados federais, ou seja, a maioria absoluta. Isso não importando o número de presentes naquela casa, ok? Gente, essa é a primeira diferença entre a lei ordinária e a lei complementar. A segunda diferença, que é uma diferença de natureza material, que se refere ao conteúdo da lei, certo? Trata-se de uma questão referente ao conteúdo da lei. Porque o que é que acontece? A nossa Constituição Federal tem situações que a nossa Constituição exige a lei ordinária, certo? Para tratar de determinado assunto. E tem outras situações que a nossa Constituição ela exige lei complementar, certo? É o que ocorre aqui, por exemplo, no artigo 5º da Constituição, inciso 32. O Estado promoverá na forma da lei, a defesa do consumidor, certo? Então vamos botar aqui na forma da lei. Então aqui nesse caso é necessário uma lei ordinária para se promover a defesa do consumidor, certo? É diferente em outras situações em que a Constituição ela deixa claro que é necessário lei complementar. O exemplo que a gente trouxe aqui é o do artigo 93 da Constituição. Veja só, lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura. Então, nesse caso aqui, veja bem, é na forma de lei
complementar. Então, nesse caso aqui, a Constituição ela exigiu uma lei complementar para tratar sobre esse assunto. Ok? Então, se refere aqui ao conteúdo. Veja só que o Estatuto da Magistratura ele só pode ser uma lei complementar. A Constituição ela assim determinou, certo? É uma questão aí decorrente da matéria a ser tratada pela lei. Ok? Bom, gente, vista essa diferença, eu tenho aí algumas observações para fazer. A primeira observação que eu tenho para fazer é o seguinte: vamos supor que o Congresso Nacional, ele tenha aprovado uma lei ordinária para tratar sobre o Estatuto da Magistratura. Nesse caso, o que é que acontece? Qual é a conclusão que eu posso ter disso aí? Nesse caso, tá, pessoal? Essa lei ordinária, ela será inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição, ela diz que para dispor sobre o Estatuto da Magistratura é necessária lei complementar. Se o Congresso aprova uma lei ordinária para fazer isso, essa lei ordinária ela é inconstitucional. Ok? Agora, em outra situação, e se o Congresso Nacional aprovar uma lei complementar, mas para dispor sobre matéria que poderia ter sido tratada por lei ordinária, o que é que acontece? Gente, essa lei ela é válida, certo? Ela é válida. No entanto, essa lei complementar que foi aprovada pelo Congresso Nacional tem natureza jurídica de lei ordinária e poderá ser revogada por lei ordinária, certo? Um exemplo. No caso, a Constituição Federal diz o seguinte, que basta uma lei ordinária para se promover a defesa do consumidor. Isso nós temos aí a Lei 8.078, né, que é 8.078, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. É uma lei ordinária. Mas se o Congresso Nacional tivesse aprovado uma lei complementar para tratar sobre esse assunto, essa lei ela é válida, mas essa lei, embora ela tenha sido aprovada com o nome de lei complementar, ela terá a natureza jurídica de lei ordinária e poderá ser revogada por lei ordinária. Ok? Então, basicamente, era essa a observação que eu tinha para trabalhar com vocês. Ok? Uma última observação para a gente encerrar esse assunto é o seguinte: na Constituição anterior existiam matérias que poderiam ser tratadas por lei ordinária, mas essas matérias, após a Constituição de 88, devem ser tratadas por lei complementar. Então, a minha colocação é a seguinte: e se eu tiver uma lei ordinária que foi aprovada antes da Constituição de 88, foi aprovada antes da Constituição de 88, e que agora esse assunto seja necessário se tratar por lei complementar, como é que fica? Isso acontece, tá, gente, com o nosso Código Tributário Nacional. A Constituição de 1967, a nossa Constituição anterior, ela trazia que as normas gerais sobre tributação deveriam ser tratadas por lei ordinária. E o Código Tributário Nacional, ele foi aprovado como uma lei ordinária, certo? Posteriormente, quando foi aprovada a Constituição Federal de 88, a Constituição de 88, ela definiu que as normas gerais sobre tributação deveriam ser tratadas por lei complementar. E aí, como é que fica? Essa é a minha pergunta. Nesse caso, tá, pessoal, o que é que acontece? O Código Tributário Nacional, lei ordinária, foi recepcionado pela Constituição Federal de 88 com status de lei complementar.
ok? Isso é uma coisa que a gente deve tratar bem, que o que é que acontece? Aquelas normas que foram aprovadas por um processo legislativo diferente antes da Constituição atual, elas podem ser recepcionadas, certo? Elas podem ser recepcionadas, ok? Não há problema ter uma incompatibilidade formal com a Constituição atual, ok? Então o que é que acontece? Só para concluir, o nosso Código Tributário Nacional ele foi aprovado como uma lei ordinária, mas que atualmente ele tem status de lei complementar. Por quê? Porque ele foi recepcionado pela Constituição de 88 com status de lei complementar. Ok, pessoal? Tranquilo? Bom, gente, no próximo vídeo nós vamos tratar sobre medida provisória, ok? É a nossa próxima espécie legislativa a ser abordada, ok? Grande abraço, pessoal.